De Brasília aqui para São Paulo, idoso de 72 anos confessa a autoria de bilhete com ameaças ao padre Júlio Lancelotti, que é líder da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo. Beatriz Manfredini chega ao vivo aqui ao Jornal da Manhã para trazer atualizações desse caso para a gente. Oi, Beatriz, bom dia para você. E tá chuvinha, hein, que não para aqui na capital. O que você destaca para nós? Chegamos nessa segunda-feira gelada embaixo de chuva, aqui perto da região do Ibirapuera, né, na zona sul de São Paulo. Olivia, bom dia para você, para o Tiago, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, mais uma ameaça recebida, né, pelo padre Júlio Lancelotti, da paróquia São Miguel Arcanjo, essa no último domingo. E o autor dessa ameaça, um idoso de 72 anos, já foi identificado pela Polícia Civil de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti, depois de receber uma carta ontem pela manhã, que foi deixada na porta da igreja, segundo ele, registrou um boletim de ocorrência. Nessa espécie de carta, um pedaço de papel, né, o padre Júlio, ele foi chamado de petista vagabundo, defensor do direito dos bandidos e recebeu uma ameaça. A pessoa dizia nessa carta, que não tinha nenhum tipo de assinatura, que o dia de reinado do padre Júlio iria acabar e que ele poderia esperar por isso. O padre, então, registrou um boletim de ocorrência e ontem a Polícia Civil disse que identificou o autor dessa carta, então um idoso de 72 anos, que confessou que escreveu mesmo esses dizeres em um pedaço de papel. Esse idoso, ele não teve o nome identificado, mas vai ser investigado por injúria e por ameaça. Ele já prestou depoimento de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e disse que não tinha real intenção de machucar ou de fazer nada de verdade com o religioso, mas será então investigado. Antes, da Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública dizerem que já tinham identificado o homem, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania soltou uma nota na noite de ontem sobre o caso, em que dizia, inclusive, que o ministro da pasta tinha conversado com o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nessa nota, o Ministério diz o seguinte: infelizmente, não é a primeira vez que o religioso é ameaçado por causa do trabalho que realiza com pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. É inadmissível que um homem com sua trajetória e importância social continue sendo alvo de atos criminosos. E, por fim, a pasta ainda diz que se coloca à disposição para a adoção de todas as medidas necessárias visando a proteção do padre Júlio, que é reconhecido como grande defensor dos direitos humanos e das pessoas em situação de rua. Além dessa nota oficial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o ministro da pasta, Silvio Almeida, também veio a público, por meio das redes sociais, se manifestar sobre o caso. Em uma publicação no Twitter, ele diz que são inaceitáveis as ameaças sofridas pelo padre, que conversou, portanto, com o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre o assunto ontem, quando chegou de viagem à África, e que o governador já tinha avisado ele que esse criminoso tinha sido identificado. Por fim, Silvio Almeida completa que as ameaças ao padre Júlio decorrem do trabalho como defensor dos direitos humanos e resultam de sistemático desrespeito de nosso país aos trabalhadores, às minorias e àqueles que ousam defendê-los. Por isso, nessa luta contra o ódio e por uma política de direitos humanos, deve ser sem trégua e sem descanso. Quem também se pronunciou, Olivia, para a gente fechar esse caso, pelo menos por enquanto, foi o presidente Lula. Também por meio de uma rede social, o Twitter, ele escreveu o seguinte: minha solidariedade ao padre Júlio, que recebeu ameaças criminosas e inaceitáveis hoje na porta da igreja em São Paulo. Um fiel seguidor dos princípios de Jesus, padre Júlio Lancelotti é uma referência no acolhimento e no cuidado de quem mais precisa, sobretudo das pessoas em situação de rua da capital. Tenho dito que não podemos tolerar a cultura do ódio no nosso país. Precisamos virar esta triste página da nossa história. Mais amor e solidariedade, menos ódio e egoísmo. É disso que precisamos no Brasil e no mundo. É assim que encerra, então, esse pronunciamento o presidente Lula. Então, agora, essa investigação
investigação continua correndo, né? Ele foi o homem de 72 anos que fez essa carta, foi aí, será investigado por injúria e também por ameaça. Lembrando que não é a primeira vez mesmo que padre Júlio Lancelotti é ameaçado. Ele recebe constantemente mensagens, principalmente virtuais, desse tipo, pelo trabalho que faz com as pessoas em situação de rua aqui em São Paulo. Olívia. Você destacou bem, né, Manfredini? Para quem é aqui de São Paulo, conhece muito bem esse trabalho, esse engajamento com essas questões sociais de padre Júlio Lancelotti. Para quem não é, dentre todas essas lutas que ele realiza aqui na capital paulista, principalmente, mas no estado também, está justamente a defesa, a luta contra o que nós chamamos de arquitetura hostil, que são aqueles obstáculos colocados em alguns pontos de espaços públicos para impedir que moradores de rua ocupem esses espaços, esses lugares. Existe até uma lei aqui em São Paulo que trata sobre essa questão, que foi batizada com o nome do padre. Claro que a Beatriz segue acompanhando os desdobramentos dessa ameaça sofrida no fim de semana por padre Lancelotti e traz mais informações para a gente ao longo da programação. Bom trabalho.